Olá, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou com uma câmera nova, estreando ela nesse vídeo, então eu não sei se o áudio vai ficar bom, porque eu ainda não comprei o microfone adaptado para usar nessa câmera em específico. Tô fazendo um teste aqui. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar para vocês 10 coisas que eu não uso mais na decoração e eu vou te explicar o porquê. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu ainda não me conheça. Eu me chamo Daniela Morosini, sou arquiteta e aqui no canal a gente fala sobre arquitetura e decoração. Eu tenho estudado cada vez mais sobre neurociência e psicologia, que é um assunto que, além da arquitetura, me interessa bastante. E aí, nesse meio do caminho, a gente consegue mesclar neurociência com arquitetura. Muitas dessas escolhas têm relação com como o nosso cérebro reage e percebe o ambiente. Quando a gente entende isso, a decoração deixa de ser só estética e passa a influenciar em como a gente se sente dentro da nossa própria casa. O item número 1 é o cinza em excesso. O cinza, ela é uma cor neutra, mas ela é uma cor que ela não traz muito conforto e aconchego. É uma cor que está relacionada à falta de estímulo, e isso nem sempre é bom. Além dela ser uma cor mais fria, que não traz aquele aconchego, ela pode, em excesso, deixar o efeito na decoração não muito agradável e aconchegante, que é o que a gente procura dentro da nossa casa. Então é uma cor que eu evito usar em excesso. O que eu gosto de usar bastante é aquele cinza mais quente, mais puxando para um bege. Hoje em dia existem várias tonalidades de cores que puxam mais para esse tomzinho mais off-white, begezinho, um bege mais acinzentado. Não é tanto aquele bege e nem tanto muito puxado para o branco. Existem algumas cores que eu vou deixar aqui escritas para vocês pegarem a referência, que são as cores que eu mais utilizo nos projetos, que eu acho que elas trazem mais aconchego do que o próprio cinza. O segundo item eu tô cansada de falar por aí, mas eu ainda vejo muito nas casas, que é a iluminação branca em excesso. Nos meus projetos, eu não utilizo iluminação branca em nenhum ambiente. Até nos próprios hospitais já está sendo estudado que a luz branca, ela é usada só na sala de cirurgia, porque nos quartos onde as pessoas precisam relaxar e não ter tanto estímulo, também já está sendo descartado o uso da luz fria, que muita gente associa a hospitais, né? Porque o que muda de uma cor quente para uma cor fria? É a cor da luz, não é a quantidade de luz que sai daquela lâmpada. Então muita gente também associa a luz quente com luz fraca, e não necessariamente. A única coisa que muda é o estímulo que o nosso corpo interpreta daquela iluminação. Porque o que acontece? O nosso corpo está relacionado com a natureza, e a natureza tem o sol, né, que é o ciclo circadiano. A gente acorda com o sol, deveria, né, pelo menos acordar quando o sol nasce e ir dormir quando o sol se põe. Então, nesse ciclo de despertar até adormecer, o meio-dia é o momento do dia onde a gente está mais disperso, que é aquela luz mais forte. E a luz fria é como se fosse a luz do meio-dia. Já a luz quente é como se fosse ali uma luz mais pro início da manhã, final da tarde, que é uma luz mais aconchegante e acolhedora. Mas não significa que usar uma luz quente no espaço vai deixar o espaço escuro. É só a gente usar o fluxo luminoso adequado para cada ambiente e para aquilo que a gente quer iluminar. Número 3 são as pedras com texturas muito marcantes, como por exemplo, o mármore, que é uma pedra natural, ele tem alguns modelos, uns veios muito demarcados. E isso eu acho que, se usado em excesso, pesa demais na decoração, e aí tu tem que cuidar muito o que tu vai colocar no restante da composição para não ficar ainda mais pesado. Então é um tipo de elemento que teria que ter muito cuidado na hora de usar nos projetos. Tem alguns mármores com textura que são um pouco mais discretos, vamos dizer assim. Dois que eu costumo usar bastante, duas pedras, né? É o quartzito Taj Mahal, que daí não é um mármore, ele é um quartzito, e o mármore Paraná. Essas duas pedras, no meu gosto, são excelentes e a gente consegue fazer várias outras composições sem ter aquele elemento tão pesado demarcando a decoração. Número 4 são o MDF ou madeiras com uma cor muito escura. Cores escuras, em geral, absorvem muita luz e podem deixar o ambiente muito pesado. Então também é um elemento que eu não costumo usar muito nos meus projetos, porque eu gosto que o ambiente dê aquela sensação de leveza. Até pode ser utilizado, mas tem que cuidar bastante e usar com inteligência para não ficar
ficar um ambiente muito pesado e que também a longo prazo pode cansar e dar aquela vontade de mudar tudo. E que a gente sabe que quando a gente fala de reforma, tudo é um custo, né? Então eu sempre priorizo nos projetos que os elementos sejam atemporais e que sejam leves ao ponto da gente conseguir ter a longo prazo sem cansar o nosso olhar. O número 5 é de certa forma polêmico e inclusive eu já usei em alguns projetos porque tem muitos clientes que gostam, que é o porcelanato que imita mármore. Por que eu particularmente não gosto? Porque o mármore, ele é uma pedra natural. Então, ele tem os veios que fazem a continuidade numa grande peça. Quando a gente usa um porcelanato 60 por 60, 90 por 90, são peças que elas vão ter essa quebra na paginação, porque tem aquele rejunte que vai demarcar a finalização de cada peça e normalmente o veio não tem essa continuidade, então é visível que é uma imitação de um material natural. Por esse motivo, eu não costumo usar muito. E quando eu utilizo, eu gosto de utilizar uma textura que seja mais discreta. Justamente como eu falei da questão ali da pedra, com os veios muito demarcados, a mesma coisa. Eu gosto daí, nesse caso, de utilizar um porcelanato que imita mármore com os veios mais discretos, porque daí não fica tão visível essa quebra na paginação. E aí a gente consegue ter uma textura mais homogênea quando a gente vê a parede toda na paginação. O número 6 é mais pra parte da decoração. Na hora de compor os objetos nas prateleiras, nos nichos, eu não gosto muito de usar muitos objetos pequenos. Por quê? Porque quando os objetos são pequenos, tu vai colocar vários objetos, aquilo ali vai pesar demais e vai tirar um pouco dessa harmonia visual. Quando a gente fala em uma decoração agradável, ela é feita de cheios e vazios. Então, espaços com objetos maiores e um espaço vazio. Um espaço com, por exemplo, 3 objetos um pouco menores e um espaço vazio. Um espaço com um objeto maior e assim por diante. Tu vai intercalando esses elementos com cheios e vazios. Isso sim traz uma harmonia. Agora, se tu pegar uma prateleira e encher de objetos bem pequenininhos, aquilo ali vai trazer uma poluição visual que não deixa tão agradável. Se é uma ou outra prateleira, até não vai pesar tanto. Agora, se tu tem várias prateleiras com vários objetos pequenos, aquilo ali vai ficar muito pesado na decoração, apesar dos objetos serem pequenos, visualmente fica desagradável. O número 7, ao contrário do número 6 que eu falei dos objetos pequenos, uma coisa que eu cuido muito quando eu vou compor um espaço, principalmente o projeto de um espaço pequeno, é a proporção dos móveis. Tanto no espaço pequeno quanto no espaço grande também é importante. Por exemplo, aquelas salas com pés direitos altos, se tu colocar móveis muito pequenos, vai ficar extremamente desproporcional e aí não fica aconchegante e nem confortável e nem estético. Então, quando a gente fala de um lugar pequeno, a gente precisa que todos os elementos sejam proporcionais a esse espaço. Então, tu não vai colocar um sofá gigantesco numa sala que é minúscula, porque ele vai, primeiro, tomar conta de todo o espaço e, segundo, vai tirar essa proporção visual que a gente precisa ter no espaço, para que ele pareça ser maior. Quanto menor os objetos, os móveis que tu colocar ali, e principalmente quando a gente fala de espaços pequenos, quanto mais sob medida, mais a gente consegue adaptar e aproveitar melhor aquele espaço. Quando a gente fala de uma casa já maior, aí a gente vai jogar mais com móveis soltos e móveis maiores, porque daí a gente precisa também preencher os espaços. Se tu tem uma sala muito grande, tu deixa poucos móveis ali e fica muito vazio, também não é agradável. Então, como eu já falei, a decoração é feita de cheios e vazios, mas isso precisa estar proporcional. Nem muito vazio, nem muito cheio. Número 8 é a mistura exagerada de estilos. Tem como deixar a decoração legal com uma mistura de elementos de estilos diferentes. Porém, tem que cuidar bastante. O que são os estilos? Cada estilo é uma linguagem visual. E quando a gente fala de uma decoração harmônica, o ideal é que o espaço que a gente visualiza, ele converse em todos os lugares que a gente visualiza. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, se eu tenho uma decoração no estilo industrial no quarto e eu tenho uma decoração no estilo clássico na sala, eles não estão conversando diretamente, cada espaço é um espaço.
Eu ainda assim prefiro seguir a mesma linguagem em toda a casa, porque eu acho que conforme tu vai entrando nos ambientes, é interessante que eles se conversem também. Mas não seria o pior dos casos, caso cada, por exemplo, assim, tu tem um filho que gosta do estilo industrial e tu gosta do estilo mais clássico. Não tem problema nenhum, cada ambiente tem um estilo diferente. Mas no mesmo ambiente, como por exemplo a sala, que é integrada com a cozinha, o ideal é que toda a linguagem se converse. Não só em relação ao estilo, como também em relação a toda a composição, a paleta de cores. O ideal é sempre pensar na decoração primeiro como um todo, para depois ir para cada elemento pontual. Então, por exemplo, primeiro tu pensa numa paleta de cores. Eu, por exemplo, gosto de sempre utilizar no máximo 3 cores de MDF. Então, o MDF madeirado, um tom mais claro e um sobretom ali para criar uma composição, por exemplo. E aí eu utilizo essa cor em todo o espaço que é integrado, porque daí tudo vai se conversar. Por mais que cada espaço tenha uma função diferente, a decoração como um todo conversa e aquilo ali traz uma leveza para o nosso olhar. O número 9 é um ponto de luz só no teto. Tinha colocado essa luminária, mas acabou a bateria. Mas acho que tá ok até a iluminação assim, né? O número 9 é um ponto de luz só no teto. Por que acontece? Quando a gente fala de uma iluminação agradável, a iluminação é feita de luz e sombra. Assim como na composição dos objetos é cheios e vazios, a iluminação tem essa questão. Então, se tu só bota um ponto de luz que tem uma luz bem forte, ele vai iluminar tudo como um todo. Não destaca nada e nem traz esse jogo de sombra. Então, o ideal quando a gente fala de uma boa iluminação é trabalhar ela pensando estrategicamente o que tu quer iluminar com mais destaque. Então, por exemplo, perto de uma parede onde vai ter um quadro, eu costumo colocar spots direcionáveis, porque ele faz aquele rasgo de luz que vai dar destaque pro que tá naquela parede. Ou, por exemplo, na marcenaria, eu uso muita iluminação na marcenaria, porque a marcenaria é um dos elementos mais caros de uma obra. Então, se tu deixa toda aquela marcenaria ali sem iluminação, ela não vai dar aquele destaque que uma marcenaria iluminada daria. Então, além disso, essa iluminação usada na marcenaria, ela vai ficar uma iluminação de segundo plano. Então, isso também tu pode usar quando tu vai criar cenários na decoração, fazendo com que aquele cenário ali fique mais aconchegante. Número 10 é decorar só copiando referências. Muita gente começa a decorar só olhando as referências e ir copiando ideias pontuais. Mas cada casa tem uma rotina diferente. O teu dia a dia não vai ser o mesmo dia a dia daquela pessoa que tu copiou aquela ideia específica. Então, sempre é importante primeiro olhar para as tuas necessidades, para tua rotina, como é teu dia a dia, fazer uma lista das tuas prioridades, para só aí depois começar a decorar. O ideal é contratar um profissional que vai fazer esse direcionamento, além de toda a parte técnica e estética e, enfim, eu sou suspeita para falar, mas eu acredito de verdade no potencial que tem o trabalho de um arquiteto e como isso vai te ajudar não só a fazer um planejamento ali da tua reforma, te ajudar a visualizar como aquilo ali vai ficar antes de fato tu investir e também fazer esse direcionamento daquilo que é mais prioridade e daquilo que não é quando a gente fala em compor um projeto, uma decoração e otimizar os espaços. E para finalizar, claro que nenhuma dessas coisas que eu falei são proibidas, são apenas o meu ponto de vista daquilo que, por experiência, por estudos e também por gosto, eu acredito que não seja tão legal na decoração. Mas se tu tem alguma dessas coisas que eu falei, também não tem problema, né? Cabe olhar o que eu falei e filtrar aquilo que faz sentido pra tua vida e pra tua rotina. E por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal e continuar me acompanhando por aqui. Beijos da Ark e até o próximo.